Foram 5 anos tentando. E aí eu falei, ai, tô passando muito velha. Só que, cara, no momento que eu passei, esses 5 anos pareciam 3 meses. Nada se importava. Eu tava entrando no curso dos meus sonhos, na faculdade dos meus sonhos. E eu não consigo nem explicar, porque foi uma sensação tão grande. Foi algo tão genuíno que eu não consigo nem quantificar como foi. O que eu pensava que seria não chega nem perto do que realmente é. A alegria de estar ali dentro, de fazer parte de algo que eu quis muito e eu negava isso. Eu ficava, cara, como eu pude negar tanto tempo algo que eu sou e algo que está em mim? Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco. E hoje eu quero te apresentar a história de uma foqueira aprovada na medicina UF, depois de 5 anos entre terminar a escola e chegar ao final feliz. Só que não foram 5 anos contínuos, assim, vestibular regular. Teve uma pandemia no meio, teve uma indecisão no meio, teve um monte de coisa no meio. Então ela vai contar do início, passando pelo meio, até chegar ao final feliz. Fica comigo. Depois da vinheta você vai conhecer a história da Laura Franci. Ninguém sabe mais sobre a aprovação em medicina do que o time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, Laura. Tímida. Mas ela está vermelha, ela está tímida. A bicha daqui a pouco vai começar a suar, vai derreter aqui de tanta vergonha. Vai não, que eu não vou deixar. Vai não. Daqui a pouco você vai esquecer, vai se habituar com as câmeras, entendeu? Daqui a pouco vai estar dando entrevistas pelo Brasil todo. Ai, será? Eu acho. Laura, vem cá, minha filha. Como é que foi esse rolê aí? Acabou o ensino médio lá em 2019. Aí, o que passava pela tua cabeça nessa ocasião? Tu já queria medicina, não queria? Como é que era? Então, quando eu era mais nova, eu queria muito fazer medicina. Mas eu pensava que só os gênios passavam em medicina. E você não se achava riuca? Não me achava. Não me achava nada. E meu pai também é médico, minha mãe é enfermeira, então eu via também o estilo de vida deles, eu falava, realmente, talvez não... É só para os fortes. Só para os fortes. E aí, em 2019, eu me formei querendo direito. Querendo, aquela coisa Querendo. Assim. Você estava procurando meio que uma rota de fuga também, Com certeza. Eu não me via no direito em si, mas eu não achava... Mas também não se via na medicina, não por não querer, mas porque você achava que não tinha cognitivo ou força mesmo para lidar com aquela decisão, aquela escolha, né? Sim, porque a profissão também é muito árdua. Isso. Não é só a gente chegar até a faculdade, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É o que você vai fazer pelos próximos anos da sua vida. A gente tá vivendo muito, então é muito tempo. E eu tenho uma amiga que ela sempre falou, filho de peixe, peixinho é. E eu ficava, não, eu não vou pra medicina. A minha psicóloga falava, cara, você vai ser médica. Eu falava, Cláudia, eu não vou. Chamava ela de Claudinha. Não vou, Claudinha, não vou. E aí eu me formei em 2019, e aí eu tava querendo direito, não passei, fui entrar num cursinho qualquer. E aí veio a pandemia. E eu falava, gente, eu não quero estudar pra direito. Não me vejo na profissão do direito. Ainda mais na pandemia. Ainda mais na pandemia. O mundo tava uma loucura. Eu fiquei, gente, não sei o que eu quero. E aí foi quando eu comecei a voltar a pensar em medicina. E eu falava muito com os meus pais sobre isso. E meu pai sempre focou que, independente do que eu for escolher, é rotina de trabalho. É como eu quero viver todos os dias da minha vida até eu me aposentar, se eu for me aposentar, mas até os meus 60, 70 anos. Qual rotina de vida que eu quero? O que eu quero todos os dias acordar e fazer independente da situação. E aí ele foi falando, e eu fiquei, cara, a única resposta é medicina. E quando eu percebi que a resposta era medicina, eu também fiquei meio tipo, será que realmente eu quero medicina? Porque é muito difícil. É muito difícil. Só que aí em outubro de 2020, eu tava já com a medicina na cabeça, veio o Enem, e eu falei, quer saber, eu vou fazer em 2021 estudar pra medicina. Só que como minha mãe é enfermeira, tava na linha de frente, eu não me sentia segura de sair em cursinho. Então eu estudava em casa. E é outra coisa. Quando em 2022 eu fui para um cursinho presencial, que a gente vê que a pegada é totalmente diferente. Estudar para vestibular, para qualquer outro curso e para medicina é bem diferente, tem um mundo de diferença. E aí fiz esse 2021, não passei, porque era esperado também. Em 2022 eu fui pro cursinho presencial já querendo medicina. E eu ia ser médica de qualquer forma. Ali você já tava, a certeza já estava forte. Já. Era uma época, pandemia, tudo, eu comecei a meditar. Aquelas coisas naturais, yoga, meditar. E numa meditação veio pra mim a medicina. Me veio de jaleco atendendo. Né? E eu comecei a chorar, eu fiquei tão emocionada que eu falei, é isso, não tem como eu negar isso, eu vou ser médica. Não importa quanto tempo durar, eu vou ser médica. E pra mim isso foi muito certo. Eu não duvidei disso até ano passado, que eu fiquei questionando. Mas
quando eu percebi que era o que eu queria ser, e dentro de mim queria isso, e eu tava negando isso há tanto tempo, eu falei, eu não vou negar mais isso. É o que eu quero, e é o que vai ser. Foi por aí. E aí, em 2022, a gente pode considerar que foi o primeiro ano que você, assim, entrou de cabeça no vestibular de medicina. Sim. 2020, pandemia, ainda tava meio direito, 2021, aquela coisa, xoxa, capenga, não sei. Aí 2022 falou, pá! Sim. Aí de 2022 até 2024, que foi o ano da sua aprovação, você é de Niterói. Eu sou de Niterói. Como é que o Foco Medicina apareceu na sua vida? Tipo assim, Laura, time Foco, como é que foi? Então, eu tava no cursinho e um amigo meu malhava escutando as pílulas de biologia da Carol. Mentira! Juro pra você. E eu ficava, gente, quem é a Carol? Eles, do Fala, galera, aqui é a Carol Braga, essas são as pílulas de biologia. Sim. E aí eu ficava, gente, quem é Carol, quem é Foco? Aí eles, você não conhece o Foco? Como assim, Laura? Que crime! Foi meio isso, eu me senti meio que uma alienígena ali na frente, porque todo mundo conhecia o Foco, todo mundo sabia que era a Carol Braga. E beijo, Niterói! E aí teve um dia que eu fui malhar, que eu malhava na hora do almoço, e eu falei, quer saber, eu vou malhar escutando as pílulas de biologia. Aí foi assim que eu te conheci. Foi por aí. Foi com o cursinho que eu te conheci. Ai, gente, que maneiro. Mas isso já era que ano? 2022. Ah, isso foi 2022. 2022 mesmo. Tá. E em 2023 eu comecei a te acompanhar na Comu. Aham. Eu tinha amigas que fizeram. Eu já percebi uma coisa que é uma característica sua, que eu aposto que deve ter alguém que vai se identificar. Que é essa coisa assim, você viveu fases no vestibular, assim, tipo, bem delimitadas. Tipo assim, a fase da negação, a fase da indecisão, a fase da certeza, mas você ainda estava muito ingênua no vestibular, muito iniciante. Aí você começou a despertar pro que era de verdade uma preparação de ponta no vestibular, foi descobrindo essas ferramentas diferenciais que você parecia no mundo que era o ET, a única que não sabia. Exato. Até que... Cheguei no Foco. Então, exatamente. aí vai. Aí, 2023, eu tava só naquele cursinho mesmo. Eu acompanhava você pela Comu e eu via também os alunos do Foco. E eu tinha uma amiga que sentava do meu lado, que ela era da reta final do Foco também. E aí eu ficava vendo o material dela, eu ficava, gente... Isso aí é legal. O material de vocês é excelente, gente. Eu sou super cadelinha de vocês nesse sentido. Ai, eu sou muito cadelinha de vocês no geral. Mas o material, eu ficava, gente, que material incrível. E aí, 2023, não passei. Foi muito triste, tipo... Já tinha muita dedicação envolvida, Nem né? só isso, foi o ano que 2022 é aquela coisa. Estou saindo da ingenuidade do cursinho, tô percebendo que a competição é firme mesmo. 23, sangue nos olhos, bora lá. Quando saiu o Enem... Talvez tenha sido o primeiro ano que você, de fato, acreditou que daria, Muito, né? eu acreditei muito. E quando saiu a nota, eu tava meio assim... Se a nota manter ou abaixar, eu passo. Mas subiu em 2023. Sim. Subiu. E eu não passei, eu fiquei muito mal. Muito, muito mal. Tanto que o início de 2024, eu saí do meu cursinho, eu fiquei estudando numa salinha sozinha, cursinho online. Eu ainda não tinha entrado no Foco, eu tinha entrado na Comu. E eu adorava a Comu, via todos os vídeos. E... Só que como eu cheguei muito perto, em vez de eu pensar, não, tô com sangue nos olhos, eu vou passar, eu tava querendo desistir. É, porque às vezes bate essa sensação de que... Ah, cara, se eu cheguei tão perto e não deu, é porque não deve ser pra mim. É por aí, e foi muito... Você se sente meio que eu brinco com vocês de sacaneio, né? Que eu falo, que parece que uma seita marcou um X no seu peito e falou, você não. É, e depois de levar tantos nãos, os outros nãos eu até entendi, porque eu realmente não estava preparada, e eu sabia disso, eu tinha total noção disso. Mas 2023 para 2024, nossa, eu me dediquei muito. Coisa assim, de estudar até 9 horas da noite, várias vezes no dia. Era uma rotina muito cansada, eu nunca estive tão cansada. Foi assim, muito cansada. E aí... Não passei, em 2024, no início eu tava na salinha e eu tava querendo real desistir. Eu falei com as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que ela faz foco, a Amanda. Se chama Amanda. E ela falou assim, cara, fecha o foco quando abrir a reta final e tudo mais. E eu até queria muito, mas ao mesmo tempo eu tava tão naquela, nunca vai ser pra mim. Eu quero muito que seja, mas será que vai ser mesmo? Porque tem gente que quer muito um sonho e acaba desistindo porque o sonho não era pra ser seu. Era um momento que eu tava assim mentalmente. E isso era muito ruim. E aí, eu lembro muito certo disso. Foi no feriado de Corpus Christi, que eu passei o feriado com a minha mãe. E assim, conversando muito. Tirei até tarô pra você ter noção. Eu tirei tarô pra você ver como eu estava. O foco saiu na carta do tarô pra você? Mais ou menos. O foco...
Saiu tipo um estetoscópiozinho com margens acinzentadas e vermelhas. Não, o tarô foi meio assim, você vai conseguir, só tem que lidar com a sua ansiedade e também abraçar as oportunidades que a vida te dá. Você falou, eu tenho um sonho e uma reta final. É meio isso. E não, assim, sem brincadeira, eu acho que na semana seguinte vocês abriram uma outra turma da reta final do Foco. Olha isso foi de isso. noite. Puta merda. E eu nem tinha visto no Instagram nada, eu tava indo dormir, a Amanda me mandou mensagem falando, o Foco abriu turma. E eu falei, ai meu Deus. Era tipo 11h30 da noite. Aí eu falei, eu não sei se eu entro, eu não sei se eu entro. Ela falou, entra! Foi meio isso, foi meio tipo, ela tá... Aí, Amanda, sou sua fã. Não, porque isso é amiga. Nossa, ela é muito amiga. Mas... Porque eu falei isso agora, semana passada, teve um aulão da Comu, e eu perguntei se tinha alguém ali que tava assistindo pela primeira vez, né? Que algum amigo que indicou, e aí várias pessoas falaram que sim. E eu falei, cara, você tem um amigo de verdade. Sim. Porque especialmente no vestibular de medicina, que as pessoas são tão estruturalmente treinadas a uma competição tóxica, né? Tipo assim, o que é bom você guarda pra você. Uma pessoa que compartilha uma dica dessa, pô, tem a Comu, a pílula, cara, abriu uma reta final do... Pô, é uma pessoa que realmente, a tua amiga realmente quer teu bem, sacou? Não tá te olhando ali como um pedaço de carne que tá competindo por uma vaga. Eu tive Porra, muita Amanda sorte. é tua amiga. Cara, Amanda é tudo. Te amo, Amanda, se você ver esse vídeo. Eu tive muita sorte nesse sentido no cursinho. Eu encontrei pessoas muito boas. Realmente encontrei pessoas muito boas. E aí ela meio que ameaçando, vai, você não vai se arrepender, vai ser muito bom. Aí eu saí do meu quarto, eu tava indo dormir, sem brincadeira. Eu falei, pai, o Foco abriu turma. Aí ele, vamos fechar. Ai, Nunca foi uma legal. dúvida pra ele, porque eu já tinha falado que eu tinha interesse. Aí eu fechei, aí... Ele é muito bem disso, eu tava no sofá com ele. Aí eu chorei, eu abracei meu pai e falei, muito obrigada, porque eu me senti muito grata por ter tido essa oportunidade. Sim. Ainda mais que eu tava vindo numa de... Eu estudava, eu ia todo dia pra salinha, eu fazia os simulados na disciplina. Mas eu não via motivação e nem alegria no processo. Acho que isso acaba sendo algo comum quando você já tá há muito tempo nessa caminhada do pré-vestibular. Tão comum, Laura, que eu acho que a maioria dos vestibulandos acha que não tem nem outra forma de ser e fazer o vestibular. Que tipo é isso. É sem alegria mesmo, é só no peito e na raça. Cara, é um período de peregrinação, é a cultura do sacrifício. Só que, cara, a gente é humano demais, cara. A gente é um banco de emoções. E infelizmente a vida também não para no pré-vestibular. Até uma coisa que aconteceu, eu fui ver a entrevista da Carol, que é o primeiro lugar da UERJ. Ela é uma querida. É muito. Ela é uma amor de pessoa. Eu admiro muito ela, nós somos amigas. E ela falou, né, porque em 2022 eu perdi meu avô e em 2023 eu perdi a minha tia. Sim. Então isso, querendo ou não, afeta bastante. Muito, E quando eu decidi que eu queria ser médica, a primeira pessoa que eu contei foi meu avô. E ele sempre me apoiou muito. E eu sempre falei que a primeira pessoa que eu ia contar quando eu passasse seria ele. E aí, na entrevista dela, ela falou também que ela perdeu um familiar durante o processo, eu acho que era o avô. Era o avô. E eu lembro que eu tava lavando louça, escutando a entrevista dela, e eu chorei, eu falei, cara, eu entendo o que ela tá falando e eu entendo que vai dar certo. Vai dar certo. E... Você foi recuperando esse brilho, né? Muito. E, tipo, não tava mais sendo um pesar pra mim todo dia estudar. Eu tava realmente estudando com muita alegria. E isso foi perceptível também até nas pessoas à minha volta. Porque assim, de verdade... Cara, eu lembro que quando chegou a Focobox na minha casa, foi um dia antes de eu viajar. Nem chegou na minha, chegou na casa do meu irmão. Eu fiz o meu irmão sair da casa dele 10 horas da noite, levar a Focobox pra minha casa, pra eu abrir. Eu falei, olha esse material aqui. Evento. Eu fiquei super animada para as aulas começarem. E foi um grande evento. E, cara, trouxe uma alegria pra minha vida que eu tava precisando muito durante o pré-vestibular. Me deu uma motivação que eu sabia que eu tinha, mas que eu não tava conseguindo acessar de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. E foi tão... Por isso que eu sou muito grata. Foi tão importante pra mim, porque eu já tava naquele processo cansada, querendo desistir. O pessoal falando, não desiste. E eu, gente, eu não vejo outra resposta. Eu quero isso, mas eu não sei se é pra mim. E aí... Foi realmente uma mudança de chave na minha vida, o foco. E aí você foi vivendo esse ano de 2024 sob uma nova perspectiva. Acreditando mais, recuperou o fôlego depois da porrada de 2023. E aí você estava ali na mira Enem, porque eu tenho certeza que a UF, por você ser de Niterói, sempre foi a sua queridinha, imagino eu.
E a UERJ? Então, a UERJ é a única faculdade de medicina do Rio que mexeu meu coração quanto a UF. Sim, a UERJ tem esse poder. A UERJ é incrível, assim, é a única que realmente me deixava mexida. E eu estudei no CAP da UF. Então, pra mim, sempre foi um sonho voltar pra UF. E aí, isso é uma coisa que eu ficava nessa dúvida, mas depois que eu entrei eu percebi que não. Quando a gente fecha a reta final UERJ, a gente pensa que é só pra UERJ. Mas não, me ajudou muito pro Enem. Me ajudou muito pra muita coisa. Não só de conteúdo em si, mas também dessa motivação toda. Mas é porque as aulas são excelentes. As aulas realmente são muito boas. E como o Enem tá cada vez mais aprofundado, eu achei isso muito importante. Eu tava falando isso na entrevista da Gleice, que é sua colega de sala, inclusive, na Medicina UF, que também fez reta final do time. Que, cara, quando você se prepara, a base que você tem de química e de biologia da reta final, pensando na discursiva da UERJ, tipo assim, você mira lá em cima e acerta aqui no alvo do Enem assim, ó. Porque você olha para todo o conteúdo de biologia e química de naturezas que a gente sabe que é onde engrossa a nota do TRI, né? Física é aquela coisa assim, é o salve quem puder, vamos tentar colher o máximo de maçã de ouro aqui, o que vier lucro. Mas o que segura a tua nota do TRI de naturezas é biologia e química, cara. Você chega ali com um brinde de toda a preparação que você teve na reta final UERJ, só que com 5 alternativas, não tem mais uma caixa em branco. Então, assim, caraca, vambora! E eu acho que justamente pra treinar na discursiva, você cria uma linha de raciocínio que te ajuda muito na objetiva. Isso. E isso, nossa, é muito bom, realmente, ajudou muito. Porque quando você aprende toda a linha de raciocínio pra você montar uma resposta naquela caixinha em branco, o Enem você fica, é isso. E foi uma percepção que eu tive quando eu tava fazendo o Enem ano passado. Tinha muita coisa que eu falava, cara, isso caiu nas aulas. Eu sei fazer isso, eu sei resolver isso. E aí, eu não sei se é maluquice da minha cabeça, mas eu ficava pensando, como que a UERJ poderia adaptar isso para uma discursiva? Eu fiquei meio maluca nesse sentido. Porque tinha umas questões que eu falava, cara, qual ia ser a pegadinha? Como ele iria montar? Mas assim, isso eu fiquei... Quais são os verbos de comando da questão? Eu ficava meio assim... Mas isso é legal, né? Porque a gente começa a curtir o processo. Foi essa mudança de perspectiva que eu te falei. Foi muito. Você volta a ter tesão de estudar mesmo. Sim, e tipo, não era mais um problema pra mim eu estudar domingo, eu estudar no sábado, que eu já fazia isso, só que eu não via alegria naquilo, eu só pensava em tudo que eu tava perdendo. Tudo que eu tava perdendo nesses últimos 5 anos. E não as portas que estavam se abrindo. Exato, né? Eu não conseguia ver, tipo, eu estou sacrificando agora pro futuro ser muito melhor. Eu não conseguia ver isso, eu tava pensando tudo que eu tava perdendo. O foco deu essa perspectiva pra mim de volta. Eu acho isso lindo, cara. Eu sou muito fã desse time, sério. Nossa, eu também sou. Eu sou super cadelinha de vocês, eu já falei. Eu sou muito fã, novo. cara. Eu sou a cachorra morta. Porque é uma construção mesmo de cultura. É um modo de pensar. Que inclusive já me falaram isso. Pessoas de outras áreas de empreendedorismo já me falaram isso. Falaram, cara, a cultura que vocês construíram no Foco, ela poderia prosperar e ser uma cultura de sucesso em 500 áreas diferentes, porque é uma forma de pensar para vencer. Sim. Você pensa diante de um desafio com o objetivo de vencer. Tipo assim, eu vou vencer. Então, quando às vezes eu né, na bio, se você reparar na bio do Insta do Foco, quem não segue, começa a seguir, @Foco Medicina Vestibular, por favor. Foca gente, tem que seguir, gente. Por favor, sério, senão vai ficar igual a Laura em 2022, perdida, desorientada. Aí, tá lá, né, tipo, o cursinho que criou um método infalível de aprovação em público medicina. E parece uma coisa meio charlatã, tipo assim, o que é infalível? Nem a ciência é infalível. Mas a infalibilidade desse método, ela tá exatamente na ideia de conseguir acionar o que verdadeiramente é infalível em cada um de nós. Enquanto esse sonho for seu... enquanto esse sonho for seu, a gente vai extrair a última gota dessa laranja, mas não com esse ato, né, o mecânico do te apertar pra te estrangular e te matar, mas pra te abraçar, pra te fazer acreditar. Cada vez que você cair, vai ter uma mão ali pra te levantar, e vai ter um novo material chegando à sua casa, e vai ter uma outra aula, e vai ter o Júlio César, né, num ano de Aya, no outro de Hamlet. Por quê? Porque o carrossel não para de girar.
Eu até falei Entendeu? com o Júlio ali fora. Eu sou louca. Eu comentei com uma amiga, porque ela tá no foco. E ela mostrou um vídeo da aula do Júlio. Eu falei, gente, eu queria muito ver uma aula do Júlio sobre Hamlet. Porque as aulas Ele são já muito foi de boas. fantasma, ele tá Ai, eu perdi isso. atacadíssimo, ele tá atacadíssimo, minha filha. Ele tá, assim, eu fico imaginando, no ano vigente eu só penso, que livro o Wesley vai fazer ano que vem, meu Deus? Esse homem Qual é a fragmentadíssimo. Porque tem isso, né? Isso que a gente tava falando de depois de um tempo de vestibular, no teu caso, que você já tava ali há alguns anos. Cara, as aulas são muito chatas. Os professores podem ser maravilhosos no que tange a didática, no que tange a abordagem, assim, do conteúdo em si. Mas, meu, é meio chatinho. Até os engraçadinhos são pedantes. Essa loucura de Júlio César, essa Ariane, assim, essa maluquice do nosso time é uma coisa que só existe aqui, cara. Eu fico tentando imaginar que outra queda de meteoro teria que acontecer no planeta para juntar tanta gente doida e competente. É tanto maluco que dá certo. Tanto maluco, gente. É muito maluco. Mas o negócio funciona. Olha os resultados muito. Eu aí. acho que é tão maluco que funciona por isso mesmo. Os resultados, né? Muito. Surreal. E como é que foi na época do Sisu, que é aquela confusão, aquele vucu-vucu, quando você viu ali a primeira vez que tava dando? Então, eu vou ter que voltar um pouco mais pro dia do Enem. Porque quando eu saí do dia do Enem, tanto do primeiro quanto do segundo dia, eu falei, gente, não vai rolar. Não vai rolar. E eu saí chorando copiosamente. Mas o que aconteceu que você jurou que não ia dar? Cara, foi só uma sensação ou, tipo, aconteceu alguma coisa? Eu tenho certeza, assim, não acharam, mas eu tenho certeza que tem um truncamento no primeiro parágrafo da minha redação. Eu tenho certeza disso. Ih, tá louca. Na minha cabeça eu tinha truncado na redação, eu tinha errado tudo em linguagens e eu sou melhor no... Maluquinha, gente, totalmente maluca. Eu sou melhor no primeiro dia, então eu fico muito mais tensa no primeiro dia do que no segundo dia. Eu percebo que isso acontece com vários alunos. É. Você sai do primeiro dia com uma expectativa já frustrada do tipo, era aqui que eu tinha que brilhar, se eu não brilhei aqui, acabou o Enem. Exato. Então eu saí muito nervosa. E assim, saí chorando. No primeiro dia eu não saí chorando. Eu fico imaginando a cara do pai e da mãe num momento desse. Não, você quer... Então, eu vou te contar a história. Conta Eu vou te tudo, contar. conta, Laura, conta. Eu saí do lugar de prova que eu fiz e eu fui encontrar meu pai. E eu tava, tipo, mandando áudio pra minha prima, segurando o choro. Na hora que eu vi meu pai, ele abriu um sorrisão pra mim e eu não aguentei. Eu comecei a chorar. Aí ele, que foi, filha, que foi? Eu falei, pai, deu tudo errado, a prova foi horrível. Tipo, chorando muito, gente, muito mesmo, copiosamente. E aí ele, Como calma. que é o nome desse pai? Armando. Um grande abraço pro senhor, viu, doutor Armando? Porque eu imagino que deve ter sido um momento difícil. Foi, coitado, foi mesmo. E aí ele me confortou, a gente saiu pra jantar e depois eu fui pra casa. E assim, eu chorei o domingo e na segunda acordei, bora estudar pro segundo dia, porque a gente acaba compartimentalizando os seus sentimentos. Isso é importante. E isso também é uma coisa, inteligência emocional, eu fui aprendendo muito durante esse período de receber não, mas o foco também me ajudou muito. Os seus áudios e do Júlio ajudavam bastante. Conta muita coisa, na real. E aí, estudar pro segundo dia, beleza. Gente, tava muito quente no primeiro dia de prova e a minha pressão abaixa. Não sei se foi a menina na minha frente ou atrás de mim, alguém quase desmaiou na sala. Meu Deus. Tava assim, uma coisa louca. Sauna. Tava uma sauna. A janela não abria, os fiscais estavam, essa sala está um forno. E de fato, estava. No segundo dia, graças a Deus... É o Brasil do Brasil. É a educação inovadora do MEC. Obrigada, presidente. Maravilha. Sabe aquele meme do Paulo Gustavo? Muda, Brasil, basta, chega, isso tem que acabar. Gente, isso tava na minha cabeça o tempo todo. O tempo todo. Basta! Chega! Muda, Brasil! Ai, gente, a gente ri porque é isso, né? Vai fazer o quê? Se chorar, Você já tinha chorado, então eu vou rir. Agora foi o que sobrou. tem que ser isso. Aí, segundo dia, não tava tão quente, graças a Deus. Mas no final da prova eu já tava assim, eu tinha perdido muito tempo na questão de física de potência que foi anulada, porque eu pensei, potência é fácil. E eu cheguei num resultado, só que não fazia sentido. E no final da prova, eu nunca tinha assinado ata, foi a primeira vez e última, graças a Deus, que eu assinei a ata do Enem. Eu tava multiplicando 8 vezes 9 e eu tava achando um número que não era o valor, eu nem lembro o que eu tava achando, acho que eu tava achando 81 e não 62. Gente, eu nem sei o que eu tava fazendo. Que doideira. Muito, eu tava maluca. E aí eu saí chorando muito na rua. E
Eu tava chorando muito na rua, gente, muito. E uma moça na rua me viu e falou assim, chora não, Fro, vai dar tudo certo. Ah, a moça que trabalha à noite, essa história é muito boa. Ela me contando essa história originalmente, ela contava assim, não, porque eu encontrei, é uma moça que trabalha na noite. Aí eu, ai, que pleonasmo bonito, Laura. É uma moça que alguns chamariam de meretriz, mas a Laura falou que trabalha trabalhos noturnos, atendendo pessoas carentes. Foi por aí. Aí ela falou, chora não, Fro. Chora não, Fro, vai dar tudo certo. E eu... Ó, depois da carta do tarô. Olha, esses eram os sinais do universo, galera. A vidente da noite. Não tinha como dar errado. Cara, não tinha. Mas na minha cabeça tinha dado muito errado. Ah. Tanto que eu chorei o caminho todo da porta da prova até minha casa. E eu gosto da Taylor Swift, tem uma música dela que ela fala... E é melancólica. Melancólica. Nossa, eu tava na janela escutando essa música, eu dei repreendo essa música várias vezes. Que ela fala, I'm pissed off that I gave you all the youth for free. Que, tipo, Eita! eu tô muito irritada que eu gostei toda essa minha juventude. Porque eu tava assim, tipo, cara, eu perdi 5 anos dos meus 20... 5 anos não, tenho 24, Pra calma. nada! É, eu perdi 5 anos pra nada. Tipo, muito chateada, muito chateada. Mas é aquela coisa, eu chorei domingo, acordei segunda que tinha já redação simulado do Foco. Aí tá, foi indo, saiu a nota do... Cara, primeiro saiu o gabarito. Quando eu corrigi, eu tava em casa, minha mãe tava em casa, e aí tava dando certinho. Ainda mais linguagens, que eu jurava que eu tinha zerado linguagens. Tava dando certinho. Eu comecei a tremer, eu gritei, mãe! Aí ela, que foi? Eu falei, mãe, eu fiz quantidade tal de acertos. Eu fiz 154 ou 155, agora eu não lembro, porque eu não lembro se eu coloquei a resposta certa no cartão resposta de naturezas. Eu falei, mãe... Aí ela falou, filha, isso é ótimo. E assim, eu comecei a ter a esperança de que ia dar certo. Mas eu ainda não tinha essa certeza, porque os acertos estavam muito altos, a gente nunca sabe, TRE é uma loucura, o Enem é uma loucura, tudo isso é uma loucura. E aí, beleza, e aí tava super feliz. E aí, na semana, por algum motivo, eu tirei outro tarô, que foi horrível. Desconsiderei, falei, essa mulher tá maluca, esse tarô tá mentindo, não é real. E aí, saiu... eu tava na aula da autoescola, quando saiu a nota do Enem, do SISU. Aí eu fiz a conta e eu falei, cara, a minha nota tá acima do corte do ano passado. A minha nota tá acima do corte do ano passado. E aí meu pai tava em casa e eu falei, pai, eu acho que vai dar. E aí eu tava muito eufórica e meu pai, ai filha, que bom. Eu tava muito eufórica. Só que ao mesmo tempo a gente fica com medo, né, de tipo a nota subir e não dar certo. E aí veio o SISU, coloquei meu nome. Aí coloquei lá nas opções, né, e aí eu tava passando. E eu não passava só pra UF, eu passava pra várias faculdades. E eu fiquei, gente, isso realmente tá acontecendo? Isso realmente tá acontecendo? Tanto que, só de falar eu fico emocionada. Porque o sonho tava dando muito certo e tava sendo um sonho muito maior do que eu imaginava que seria. E aí, todo dia do SISU, meu nome não saía da lista, tava certo lá, tipo, só se desse uma M federal. E UF, primeira opção. Primeira opção. Nossa, eu lembro que antes de sair o SISU, que eu tava lá vendo as minhas opções de faculdade, e aí tava vendo, se não fosse a UF, eu poderia passar em outras com a nota referente ao ano anterior. O fundão era uma que ia ser muito difícil. Aí minha mãe, fundão não, muito longe. Aí meu pai, Lúcia, se ela passar, ela vai pra onde ela tiver que ir. Eu falei, é isso, gente, pra onde eu tiver que ir, eu vou, é pra onde tem que ser. E eu fui lá em primeiro lugar. Eu passava tanto na minha primeira opção, quanto na segunda opção. Então, assim, se der uma merda absurda, e eu não passar na primeira, a segunda tá dentro. Tem uma margem boa. E aí, foi aquele domingo que falou, tipo, as notas vão sair, e não saíram. Foi uma tensão absurda. Menina, não brinca não, o que é o INEP? A família brasileira toda reunida no domingo. Esperando tirou a carne do congelador. Tudo, sabe? A mãe pagou o plantão pra faltar. A outra... Tinha toda uma preparação já. O INEP não teve botou a avó, responsabilidade afetiva quanto a isso. Juntou a avó materna com a paterna dentro da mesma casa, aquela confusão e nada. Nada. A família toda esperando, tipo, pra cantar, pra parabenizar. E aí... Ficou pra segunda-feira. E chegou uma hora que eu só desisti. Eu falei, quer saber, eu vou dormir. Aí eu acordo 7 horas da manhã com a minha amiga da Medicina UF. Ela ligou pro meu pai pra ele me acordar. Essa é profissional. Essa é. Você tem amigos especiais. Eu tenho amigos incríveis, né? Todos são muito bons. Tem. Eles são maravilhosos.
Ligou pro meu Ela pai. deu notícia pro teu pai antes de você. Não, meu pai também tava dormindo. O bom é que eu acordo cedo. Aí tinha um monte de mensagem dela. Ela, você passou. E eu, calma, deixa eu entrar no site. Eu não passei não, que eu não vi. Aí eu entrei no site e aí tava lá, tipo, parabéns, você foi selecionada. E aí, eu sabia, mas me deu um leve choque. E aí, eu lido muito tudo na minha vida com humor. Eu lembrei do vídeo do Paulo Gustavo de novo, passando na imigração, falando, entrei, gente, passei nessa merda. E aí, eu vi isso. Aí eu entrei no quarto de meus pais, eu falei, gente, eu passei. Aí, tipo, eles... Pior que eu descobri que meu pai nem dormindo estava, porque ele não conseguiu dormir, ele ficou a madrugada toda esperando sair o resultado do INEP, do Enem. E aí foi ótimo. Foi um sonho se realizando. E o que você sente, assim, depois de ter vivido, como eu falei, a negação, a indecisão, o amadorismo, a dor da frustração e finalmente ter dado certo? Você viveu tudo, Laura. Tudo. Foram 5 anos muito bem vividos. Foi intensamente vividos. O que você sente finalmente vivendo o final feliz da tua história no vestibular de medicina? Ele é muito mais do que eu imaginava que seria. Ele é muito mais. O sonho é muito maior. Tudo é muito maior. E até hoje, quando eu paro e penso pra falar sobre isso, eu posso estar saindo do anatômico 9 horas da noite e eu tô extremamente feliz. Eu tô muito realizada. Acaba que tudo que eu sonhei era nenhuma fração do que eu tô vivendo hoje em dia. E nem só ver a minha alegria de ter conseguido realizar esse sonho, mas também das pessoas que estavam ao meu lado durante esses 5 anos. E as pessoas falarem, cara, você tá muito feliz. É muito perceptível, a gente te olha e você tá com uma outra fisionomia. E ver também tanto que as pessoas me apoiavam e, tipo, às vezes nem necessariamente elas falavam isso. Porque, querendo ou não, é uma sensação meio, não sei se fala ou se não fala, é uma coisa muito escondida. É um tema sensível, né? Às vezes a gente tem muito medo de falar e aí, como é que você tá? E a pessoa entender como uma cobrança, uma pressão. Sim, e não é. E aí, ver todo mundo muito feliz por mim e eu também. E outra situação. Foram 5 anos tentando. E aí eu falei, tô passando muito velha. Tudo isso. Só que, cara, no momento que eu passei, esses 5 anos pareciam 3 meses. Nada se importava. Eu tava entrando no curso dos meus sonhos, na faculdade dos meus sonhos. E eu não consigo nem explicar, porque foi uma sensação tão grande. Foi algo tão genuíno que eu não consigo nem quantificar como foi. O que eu pensava que seria não chega nem perto do que realmente é. A alegria de estar ali dentro, de fazer parte de algo que eu quis muito e eu negava isso. Eu ficava, cara, como eu pude negar tanto tempo algo que eu sou e algo que está em mim? E, nossa, é muito gratificante, muito gratificante. Cara, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para alguém que nesse momento tá naquela primeira fase, a de negação, de não querer assumir para si, para sua família, publicamente, que vai fazer o vestibular de medicina. Mas não porque tá na dúvida se de fato quer ser médico ou médica, mas porque duvida de si. Queria muito que você deixasse uma mensagem pensando na Laura fase 1. Cara, o que eu tenho pra falar pra Laura fase 1 e pra tantos outros que estão passando por isso é que desistir custa muito caro. A sua idade vai chegar, independente do que você tiver escolhido. E o que importa é o quão feliz você vai estar nesse momento, o quão realizada você vai estar nesse momento. E quando a gente percebe alguma coisa, negar isso é muito mais doloroso do que o processo de tudo que você tem que fazer para conquistar aquilo que você realmente quer. Seja para você, seja para os outros, é muito importante ser verdadeiro com si. E a partir do momento que a gente percebe isso, cara, vale muito mais a pena. O lado de cá, quando você passa, vale muito mais a pena do que ficar nesse medo e nessa angústia do se. Vale muito a pena. Não desista e se for algo que você realmente quer, faça valer a pena. E também faça valer a pena o processo, porque ele realmente não é fácil. Independente de como ele for, vai chegar a sua hora. E, é muito bom você acordar todo dia e você perceber que tem sentido no que você está fazendo. Isso é a melhor coisa que tem.
uma alegria, até quando você tá cansado, é aquilo que te motiva todos os dias. E essa é uma sensação que eu desejo pra todo mundo, que se for escolher algo pra se sentir realizado, mas principalmente que for escolher algo que realmente faça sentido pra você e pro que você quer da sua vida. Porque, cara, vale muito a pena. A sua felicidade, no final do dia, é o que mais importa. É verdade. E é cada um sentindo a sua tristeza ou a sua felicidade. Sim. A gente pode ter 1000 amigos ao nosso redor, uma família maravilhosa, mas quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, é a gente lidando com as nossas escolhas. Sim. E uma coisa que eu penso muito, que você até falou disso também, é que assim, cara, você viveu 5 anos entre as fases, né? Tem gente que vive 2, tem gente que vive 7, tem gente que vive 1, 3, não importa. Cada um vai viver a sua história. Mas vou pegar o seu caso, né? 5 anos, para a maioria das pessoas, seria interpretado como muito tempo. O que são 5 anos perto de 50 que você tem para viver plenamente a realização desse sonho? Meu pai fala muito isso pra mim. E quando de fato porque não adianta muita pessoa te falar isso e você escuta, mas você não entende. Quando eu entendi, eu falei, meu pai é um sábio. Ele sabe muito das coisas. E é verdade. É verdade. Porque aí, às vezes, eu vejo a pessoa falar assim, ah, não, se eu não passar esse ano, eu desisto. Aí eu falo, desiste, para. Vai vender sua arte na praia? Opção A. Vai para uma outra faculdade que você, de fato, não se imagina sustentando sua vida a partir daquele trabalho. Opção B. Que opções você tem? Vai desistir pra quê? Olha a tua conta, quanto dinheiro tu tem lá? Tipo, né? Ah, não, mas eu vou viver da herança dos meus pais. Tá bom, só que se você não souber nem gerenciar essa herança e nem continuar a prosperar sobre isso, cara, o dinheiro acaba, tá? E a idade vai chegar de qualquer forma. Vai chegar de qualquer forma. Vai depender como você quer viver isso até lá e o pós disso também. E eu tinha muito esse medo de, nossa, eu tô velha. Ainda mais que a minha turma tem muita gente nova. Eu fico, nossa, eu sou uma das mais velhas da turma. Mas tudo bem, gente. Dá maturidade, dá outros estilos de vida. Lógico. E, honestamente, eu estou vivendo o meu sonho. É isso. Aquilo que a gente falou no final. Você pode ter, cara, uma plateia de vida. A vida continua sendo sentida só por você. Sim. A nossa casinha é aqui. Sim. Isso é até um pouco engraçado, eu acho. Meus pais não queriam que eu fizesse medicina. Nenhum dos dois queria. E aí, hoje, eles veem o quanto eu tô realizada no que eu tô fazendo. E eu acho que é um pouco disso também. Eles me apoiavam, óbvio, mas eles ficavam, você não quer Não foi fazer uma escolha outra coisa. deles, eu entendi. Exato. Eles nunca deixaram de apoiar nesse sentido. E aí, hoje em dia, eles veem, por mais que eles saibam que eu tenho feito isso muito por mim, eles também têm eles também me apoiaram muito e eu também gosto muito de fazer muita coisa por eles, porque eles são meus grandes apoiadores, Lógico. Eu admiro muito. Eles veem o quão feliz eu estou por ter arcado com essa decisão e ir até o final. Isso é muito legal, porque eu vou te falar como mãe agora. Cara, educar um filho é muito difícil. Criar um filho é muito difícil. A gente tá o tempo todo plantando sementes, que são valores, princípios, e o tempo todo se perguntando, será que germinou? Ai, meu Deus, será que ficou alguma coisa do que eu ensinei? Será que ali, quando a vida testar essa criança, esse jovem adulto, será que ficou alguma coisa? E quando um filho prova para os seus pais que ele está forjado em um caráter sólido, que as sementes boas germinaram, é uma sensação. Eu imagino teus pais, os meus ainda são pequenininhos, eu imagino seus pais, assim, a alegria de te ver aprovada numa federal, de te ver tendo superado cada uma dessas fases. Eles, como pais, estão vendo o brilho a tua pele tá brilhando, o teu olho tá brilhando. Você sem querer sorrir, tá sorrindo. Eles vendo você agora, assim, comparando a todas as fases anteriores. Alegria, sabe? Isso é muito potente. E meu pai, ele é professor na UF. Então ele fala pra todo mundo, essa é minha filha, essa é minha filha. Eu fico, ai, pai. Tá vendo? Sim. Vale a pena, né? Vale muito a pena, gente. Vale a pena. Vale muito a pena.
Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a história da Laura, que vocês se sintam inspirados, independente se você tá na fase 1, 2, 3, não me importa, cara. Viva o que você tiver pra viver, passe pelo seu deserto, né? Porque existe um oásis que faz a pele brilhar, que faz os olhos brilharem, que faz, cara, o sorriso escancarar. Tudo vai fazer sentido quando você perceber que, de fato, não existe nenhuma dor, nenhum tempo mal gasto que te faça duvidar do tamanho da felicidade de realizar um sonho. Só quem realiza um sonho sabe. Sim. E assim, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar pra Laura, bota aqui embaixo que eu vou pedir pra ela vir responder vocês, tá? Obrigada, meu amor, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Hoje, dia da nossa gravação de entrevista, é domingo do segundo dia de Enem. E você tá aqui. Minha turma vai fazer um churrasco que a gente não tá no Enem. Já vai sair daqui e vai comemorar. Sim. Obrigada mais uma vez, Eu que tá? agradeço. Vamos fazer a nossa despedida princesa da Disney com beijo e tchau. Vamos. Beijo! Tchau!